Soberano Deus e eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome. Eis aqui, meu Pai, o teu filho, teu ungido, meu Pai, aqui nessa terra. Te pedimos, Senhor, mas demais seja com ele. Continue usando, meu Pai, como canal de bênção. Fala conosco, Senhor, não aquilo, meu Pai, que queremos ouvir, mas o que precisamos, no nome de Jesus. Amém. Pastor Robson, no nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém. Graças a Deus estamos alegres nesta noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais um dia estarmos aqui juntamente com esta amada igreja para juntos adorarmos o nome santo do Senhor nesse lugar. E nessa noite eu já quero ser grato ao Senhor pela vida do nosso pastor e amigo, pastor Leonardo, por nos emprestar o púlpito da sua igreja para que possamos compartilhar a palavra de Deus nessa noite. Quero agradecer pela vida dos servos de Deus, pastor Leonardo, que Deus possa continuar abençoando. Confesso que estava procurando a senhora e perdi o número da senhora, mas Jesus é bom, promove, encontra e o Senhor é bom. O pastor Leonardo esteve lá na nossa congregação, dando um brado conosco lá, já há bastante tempo, né, pastor? A Valentina já tem 1 ano, já vai para 2 em julho. Glória a Deus. Mas o Senhor é aquele que provê, né? Por gentileza, amados irmãos, sem delonga, abra por gentileza vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo segundo escrevera Mateus, no capítulo de número 17. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Verso de número 14. Até o verso de número 21 para a nossa meditação nesta noite. Nos ajude. Eu vou ler o verso 14, a igreja o 15 e o 21 nós vamos ler todos juntos. Glória ao nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 17, verso 14. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 14, os irmãos o 15 e o 21 nós leemos todos juntos, que diz assim: e quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-lhe de joelhos diante dele e dizendo, a igreja: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é fraco e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. 17, irmãos. Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando funcionarei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos nós falar? E Jesus lhe disse, por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Todos os 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão por oração
e pelo jejum. Senta glorificando ao Senhor nesta noite. Amados irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante de um texto que nos chama a uma atenção muito especial no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escrever a Mateus, quando escreve o seu Evangelho, Mateus está escrevendo ao povo judeu. E quando ele escreve ao povo judeu, ele tem o propósito de apresentar Jesus como rei. Ele tem o propósito de apresentar Jesus como Messias das profecias do Antigo Testamento. É interessante porque todas as vezes que você vai ler o Evangelho de Mateus, você basicamente vai ver sempre mencionando Mateus, mencionando para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. O profeta Isaías foi um dos profetas que mais profetizou acerca do Messias. Então quando Jesus vem, Jesus nasce, e então Mateus vem relatar, Mateus que foi também o chamado de Levi, e quando Jesus passa, o chama para ser discípulo. E Mateus, ou Levi, quando ele escreve o seu livro, ele está escrevendo com propriedade, porque foi um dos discípulos que o mestre chamou. Então quando ele está escrevendo o seu livro, é interessante que ele está escrevendo o que de fato está acontecendo, porque ele viveu isto aqui que ele está relatando, porque ele foi um dos discípulos de Jesus como João. É interessante, meus irmãos, que quando nós lemos este capítulo de número 17, o capítulo de número 17 é um capítulo bastante interessante, porque ele vai se dividir basicamente em duas partes. Na primeira parte nós vamos ver Jesus selecionando Pedro, Tiago e João e subindo ao monte, aonde ele vai ter ali, onde esses discípulos vão ter uma experiência com o mestre, onde Jesus vai se transfigurar, ao ponto que esses discípulos, Pedro vai ficar tão maravilhado que ele está vendo ali no monte com Jesus, que ele vai dizer: mestre, vamos fazer uma cabana aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. Interessante, meus amados irmãos, que Jesus, após descer do monte da transfiguração, vai se deparar com este episódio. Aleluia! Enquanto Pedro, Tiago e João estavam com o mestre, os outros discípulos agora estavam ali ao pé do monte, se deparando com uma situação que eles não conseguiram resolver. E qual era a situação, meu pastor? Aleluia! A Bíblia vai mencionar que este pai aqui, que está com seu filho sofrendo por longo tempo, por longos anos, com um espírito maligno na sua vida, e o texto vai mencionar que este homem, ele leva o seu filho até os discípulos de Jesus, e quando ele leva o seu filho aos discípulos, ele leva pastor Yonan com um intuito de ver o seu filho curado, pastor Yonan, ver o seu filho liberto, porque esse homem aqui, este pai aqui, irmãos, ele teve o discernimento que o que está no seu filho não era uma enfermidade comum, era algo espiritual provocado por espírito maligno. E quando eles vão, e quando este pai aqui, ele vai até os discípulos de Jesus, ele vai com uma expectativa de que esses homens andam com Jesus. Quem é Jesus? Jesus é
aquele que, quando esteve na cidade de Naim, estava ali um filho único de uma viúva, quase para ser enterrado. Mas quando ele chega na porta da cidade, aleluia, ele manda parar aquele funeral e levanta, diga para aquele jovem: jovem, eu te digo, levanta. E aquele jovem se levantou para a glória de Deus. É Jesus, e os discípulos vão com ele. É esse Jesus mesmo, que quando foi na cidade ou na aldeia de Betânia, o seu amigo Lázaro, aleluia, que esteve enfermo e veio a falecer, e 4 dias Lázaro, aleluia, ficou ali morto. Mas quando ele voltou a Betânia, ele chegou à porta do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro veio para a glória de Deus. É esse Jesus mesmo, aleluia, que quando ele passa por Cafarnaum, ou melhor dizendo, quando ele passa por Jericó, Bartimeu estava mendigando à beira do caminho e escuta um barulho e pergunta: quem está passando? É Jesus. Ele logo começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu, que era cego quando Jesus entrou em Jericó, mas quando ele sai de Jericó, Bartimeu está enxergando para a glória do nome de Jesus. É esse Jesus que nesta noite está aqui neste lugar, aleluia. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu quero te dizer nesta noite que o mesmo Jesus que ressuscitou a Lázaro, o mesmo Jesus que deu vida ao filho da viúva de Naim, que curou, aleluia, de cegueiras, aleluia, Bartimeu, é o mesmo Jesus que nesta noite está aqui, aleluia, para te dizer, ainda que seja impossível que você está vivendo, mas ele ainda tem todo o poder nesta noite para fazer um milagre que você necessita. Eu estou pregando para uma igreja que tem fé ainda. Eu estou pregando para uma igreja ainda que acredita. Cadê você que acredita nesta palavra nesta noite? Pode levantar as mãos e adorar aquele que vive, que reina, aquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite. Aleluia. Jesus vai descer do monte, e quando ele desce do monte, ele vai ver esses discípulos ali, um pouco enrolado. Por quê? Porque este homem aqui, ele está levando seu filho para ser liberto, aleluia, pelos discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus não puderam expulsar o demônio daquele jovem. E isso, irmãos, poderia ocasionar o quê? Que o ministério de Jesus era um charlatão. Porque os discípulos que andam com o mestre, o discípulo que anda com Jesus, que vê Jesus curando, e Mateus vai relatar lá no capítulo 10, que Jesus vai os convocar e vai dizer: ó, eis que eu vos dou poder e autoridade. E agora lá no capítulo 17, esses homens, aleluia, quando recebem esta missão, eles não conseguem realizar a missão. Quem olhasse isso está dizendo: para quê? Para que eu vou atrás desse Jesus? Esse Jesus é um charlatão. Mas o texto vai dizer, meus amados irmãos, que quando Jesus desce do monte, vendo aquela multidão, este homem aqui vai se jogar aos pés de Jesus. E quando ele vai se jogar aos pés de Jesus, o texto vai dizer que ele roga dizendo: Senhor, oh glória, aleluia, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Veja, irmãos queridos, eu tive a oportunidade. Lunático ou é aquela pessoa que tem ataque epilético. E eu tive a experiência, irmãos,
Quando ainda estudávamos lá em Minas Gerais, pastor Leonardo, tinha um rapaz, amigo nosso, que esse rapaz todo dia, dentro de sala de aula, aquele rapaz se convulsionava. Irmãos queridos, e era triste, porque as cadeiras, aquele rapaz, ele levantava as cadeiras assim, pastor Leonardo, e a gente ainda leigo no evangelho, melhor dizer, nem tinha conhecimento de evangelho, nada, nem era. E agora, lendo esse texto aqui, me fez o Espírito Santo, nos fez lembrar, porque é algo terrível, irmãos, é algo terrível. E este moço aqui, você vê que o seu pai vai relatar o que acontece com ele, que muitas das vezes, quando o demônio que está na vida daquele moço o lança no fogo, e muitas das vezes o lança na água, porque a função do diabo é essa: matar, roubar e o quê? Destruir. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Oh, aleluia! Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. O texto vai mencionar, meus amados irmãos, que quando, aleluia, este moço, que não é poucas vezes, não, veja o verso 15, vai dizer que é lunático que sofre muito, pois muitas das vezes cai no fogo e muitas das vezes cai na água. E ele vai dizer: olha, eu trouxe aos seus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Em outras palavras, ele diz: olha, se fosse hoje, ele estava dizendo: olha, eu levei ele na igreja e ele voltou do mesmo jeito. Mas graças a Deus que quando nós chegamos aqui, alguém disse, já estava orando dizendo: Senhor, eu não quero voltar da mesma maneira que eu cheguei. Oh, glória, oh, aleluia. E você não vai voltar não, sabe por quê? Porque Deus ainda tem uma palavra para o teu coração nesta noite. Aleluia. E eu glorifico a Deus, porque quando Deus é muito maravilhoso, pastor Leonardo, quando ele fala por intermédio da palavra, quando estava usando a diaconisa que deu a palavra introdutória aqui, eu disse: não precisa nem pregar, a diaconisa já pregou aqui na palavra introdutória, só confirmando o que Deus iria continuar falando por intermédio da palavra. Aleluia. E é muito gostoso, irmão, quando Deus fala por meio da palavra, porque hoje as pessoas querem limitar a palavra. Hoje as pessoas, aleluia, querem mais, aleluia, profecia, querem mais revelação, mas esquece da palavra. Aonde que a maior profecia, a maior revelação ainda é a palavra de Deus. Eu creio, irmãos, eu creio nos dons espirituais, eu creio, aleluia, mas eu creio também na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia, antes faz o que lhe apraz. Esta palavra, o escritor dos Hebreus vai dizer que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela corta a palavra, mas também ela corta para cá. Esta palavra, por isso, irmão, que eu ainda amo a palavra, porque a palavra produz fé, a palavra levanta, a palavra restaura, a palavra liberta, a palavra a consola, a palavra é luz, a palavra é lâmpada, a palavra de Deus, aleluia, ela é ainda, oh glória, a palavra de Deus ainda, irmão, ela é bússola, a palavra de Deus direciona, a palavra consola, a palavra levanta, a palavra anima, aleluia, a palavra restaura, a palavra está libertando nesta noite, a palavra está consolando nesta noite, a palavra está edificando nesta noite. Quantos ainda estão sendo edificados pela palavra? Quantos ainda estão sendo vivificados pela palavra? Porque a palavra produz vida, oh glória. É por isso que o escritor dos Hebreus vai dizer que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque o Deus da palavra é um Deus vivo, aleluia, e ele está aqui nessa noite, aleluia. É culto de libertação e você está sendo libertado através da palavra de Deus. Veja, meus irmãos queridos,
que esse texto vai nos dizer que este jovem, quando nós olhamos a vida deste moço, Marcos vai dizer, Marcos relata esta palavra também no capítulo de número 9, vai dizer que este moço sofria desde a sua infância. Aleluia. Esse moço, o espírito maligno possuía desde a infância. Aleluia. E ainda o machucava, fazia ele espumar os lábios, ranger os dentes. Aleluia. Como se alguém que perdesse os movimentos dos tendões. O espírito maligno também tentava matá-lo no fogo e muitas das vezes também na água. Porque, como nós já dizemos aqui, a função do diabo é essa, meu amigo. O diabo, ele veio para matar, para roubar, para destruir. Mas Jesus se levantou para desfazer as obras do diabo. Oh, aleluia. Esse texto, meus amados irmãos, quando nós olhamos esse texto ele vai nos ensinar algumas lições que eu gostaria de compartilhar com a igreja. A primeira lição que esse texto vai me ensinar é que este pai não desistiu de lutar pela libertação do seu filho. Aleluia. Quando eu olho este pai aqui, irmãos, vivendo esse sofrimento desde a infância, vivendo este tempo tenebroso desde a sua infância. Aleluia. O texto vai mencionar que este menino sofria longos anos, este pai, esta família convivendo com isto. Mas esse pai vai me ensinar a não se acomodar com a situação. Esse pai vai me ensinar a não desistir de lutar pela libertação deste filho. Aleluia. Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, esse tempo de desafios. Por que, pastor? Porque já vivemos pessoas dentro da igreja que já estão desistindo de lutar pela sua casa, já estão desistindo de lutar pela sua família, porque o filho está nas drogas, porque o filho está no álcool, e aí as pessoas já estão se conformando. Tem uns que estão dizendo até assim, pastor Leonardo, é assim mesmo. Se Jesus quiser, pode libertar, Jesus pode, mas Jesus está esperando um posicionamento meu e seu para começar a agir na vida desse moço. Aleluia. Tem pessoas que estão, aleluia, desistindo de lutar pela sua casa, desistindo de lutar pela sua família, porque talvez o marido está nas drogas, o marido está no álcool, a esposa está no álcool, o filho está no tráfico, aleluia. Mas esse pai me ensina que mesmo, aleluia, esse filho sofrendo, esse pai ele vai buscar a libertação pelo seu filho. Ah, irmãos queridos, eu glorifico ao Senhor nesta noite, sabe por quê? Porque nós ainda estamos num culto de libertação. Aleluia. Ainda tem crente que se preocupa, aleluia, com outro. Ainda tem pessoas que se preocupam, aleluia, que alguém ainda está nas drogas, que alguém ainda está no álcool, que alguém ainda está na prostituição. Mas alguém está representando aqui uma família dizendo: eu não abro mão da minha família, eu não abro mão dele, ainda que ele está no tráfico, mas eu não abro mão dele, eu não abro mão dela. Eu estou aqui, aleluia, depositando o nome dele ali naquela caixinha, porque eu ainda creio que eu vou ver a libertação do meu filho, eu creio que eu vou ver a libertação do meu marido, eu creio que eu vou ver a libertação da
liberta. A igreja continua anunciando ainda um Jesus que liberta. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. A igreja continua proclamando que Jesus é a verdade que liberta. Oh, aleluia. Esse Pai vai me ensinar. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. A não desistir de lutar pela libertação. Oh, aleluia. Então nesta noite tu entrou talvez aqui dizendo: pastor, eu não aguento mais o que eu estou vivendo lá na minha casa. Cada vez que eu venho o negócio está pior. Eu vou jogar a toalha, mas o Espírito Santo está dizendo: não é hora de desistir, aleluia. Não é hora de retroceder, oh glória. Não é hora de voltar atrás, oh glória. O Espírito Santo está dizendo para alguém aqui: aleluia, não é hora de desistir. Aleluia, é hora de permanecer, oh glória. É hora de se posicionar, aleluia, e a libertação vai chegar. Aleluia. A segunda lição que esse texto vai me ensinar, veja aqui, aleluia, que quando no verso de número 16 ele vai dizer: e eu trouxe aos seus discípulos, e eles não puderam curá-los. Veja, irmãos queridos, a segunda lição que esse texto vai me ensinar é que quando esse pai desesperado leva o seu filho ao seu discípulo, que ele não consegue o que ele foi buscar, eu penso, irmãos, que esse pai agora ele volta decepcionado, ele volta frustrado. E você vê que quando ele está relatando com Jesus, a fala dele parece que embarga a fala. Ele diz: olha, e eu trouxe aos teus discípulos, e não puderam curá-lo. Olha o que Jesus vai dizer. E Jesus respondendo diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Aleluia. Jesus estava dizendo para eles: vocês não puderam por falta de fé, incredulidade. O que é incredulidade? É a falta de fé. É alguém que não crê, é incrédulo. E hoje o que está acontecendo no meio da igreja é Jesus falando, é Jesus fazendo, e ainda tem muitas pessoas que não creem no pastor. A incredulidade tem tomado o coração de muitos crentes de uma maneira tão grande que hoje os crentes já não acreditam mais que Jesus pode fazer milagre. Mas graças a Deus que eu estou pregando para uma igreja que crê ainda, oh glória. Eu estou pregando para uma igreja que acredita em milagre, oh glória. Porque alguns estão dizendo: olha, os milagres ficaram lá para o tempo dos apóstolos. O milagre só acontece no passado, oh glória. O milagre ficou lá atrás. Não, eu estou pregando com Jesus que diz em Hebreus 13:8 que é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e continuará eternamente. O mesmo Jesus que fazia milagre lá atrás é o mesmo Jesus que está aqui hoje na, aleluia, igreja, aleluia, nesta noite. É o mesmo Jesus que está aqui para fazer o milagre que você necessita. Mas o que precisamos, pastor? Veja aqui, esse moço, esse homem ou esse pai de família, ele nos ensina, irmãos, que a frustração não pode nos tirar
confiando em Jesus. Porque quando nós nos decepcionamos, ou quando nós nos frustramos, automaticamente a nossa fé se abala, a nossa fé se esmorece. Mas quando nós olhamos a palavra de Deus, a definição de fé, o escritor aos Hebreus foi feliz quando ele define a palavra fé. É o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Oh glória ao nome de Jesus. É por isso que a igreja do Senhor, ela não anda por vista, mas ela anda por fé. Porque parece que eu não estou vendo nada acontecer, mas eu creio que Deus está fazendo grandes coisas neste lugar. Pastor, mas não estou vendo movimento nenhum. O meu Jesus não precisa de movimento para operar. O meu Jesus não precisa, aleluia, de grande movimento, de barulho para ele operar. Eu creio nesta noite, mesmo nós estamos em silêncio, mas eu creio nesta noite que ele está operando pelo poder da palavra de Deus nesta noite. Você ainda crê que Jesus está operando neste lugar? Você ainda crê, irmãos? Você ainda crê nessa? Mas você crê mesmo com fé? Aleluia! Porque o tempo e a decepção levou este homem à falta de fé. Salomão vai dizer assim: a esperança demorada enfraquece o coração. E muitas das vezes acontece isso. Nós estamos orando por uma libertação de alguém há tantos anos que não vemos. Muitas das vezes desistimos. Mas enquanto os discípulos, aquela multidão, estava incrédula, porque a incredulidade, ela impede o milagre. A incredulidade, ela impede a libertação. Oh, glória. Oh, aleluia. Mas a fé, ela nos faz viver o impossível. Enquanto a incredulidade, aleluia, ela nos impede de viver os milagres, mas a fé em Jesus, ela nos faz viver o impossível. É por isso, nesta noite, meus irmãos, o diabo, ele quer roubar a nossa fé. O diabo, ele quer minar a nossa fé. Não permita que Satanás mine a tua fé. Não permita que Satanás roube a tua fé. Porque uma vez que a nossa fé é abalada, uma vez que a nossa fé é minada, nós paramos de acreditar nos milagres de Deus. Nós paramos de crer nas promessas de Deus. Nós paramos de crer que Jesus ainda continua libertando. Mas graças a Deus que esta igreja é uma igreja de fé. Por que, pastor, você sabe isso? Porque enquanto nós estamos pregando aqui, Deus está agindo lá. Enquanto nós estamos pregando aqui, o Senhor está trabalhando lá. E isso é por meio da onde, pastor? É por meio da fé. É só pelo meio da fé mesmo. É só por meio da fé, meus irmãos. Aleluia, que nós vamos ver o agir de Deus nessa noite, libertando vidas neste lugar. Oh, glória. Veja que esse texto vai. Já estou terminando. E as horas aqui. Veja que esse texto vai nos dizer. Jesus vai dizer: ó geração incrédula, traz o menino aqui. E quando ele trouxer o menino, o texto vai dizer que Jesus repreendeu o demônio daquele moço. O demônio que repreendeu Jesus, o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. A terceira lição que eu aprendo aqui, sabe qual é? É que Jesus ainda tem autoridade sobre todos os demônios. Oh, aleluia! Jesus ainda tem autoridade nesta noite para repreender, aleluia! Oh, toda ação demoníaca, aleluia, na tua vida, na tua casa, na tua família, Jesus ainda tem autoridade para repreender.
Jesus ainda tem autoridade para repreender o demônio que se levanta para tentar te parar. Aleluia. Jesus vai repreender aquele demônio daquele moço. E quando aquele moço fica liberto, aí os discípulos olham para o mestre no canto e dizem: mestre, por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos expulsá-los? Aí Jesus vai dar algo interessante. Jesus vai falar: sabe por quê? Por causa da vossa pouca fé. E ele vai dar ainda mais. Não é só por causa da fé. Ele vai dizer aí: porque tem casta de demônio que só sai com jejum e com oração. Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, dizendo: olha, não basta somente andar comigo, se não tiver relacionamento comigo. A caminhada cristã não só basta vir na igreja, se não tiver uma vida de jejum, uma vida de oração. Aleluia. Porque tem gente que acha, pastor Leonardo, que a caminhada cristã é somente vir ao culto, principalmente de domingo. Porque eu estou vivendo uma geração de crente hoje que só quer vir frequentar culto de domingo. É uma dificuldade, meu pastor. Aqui, graças a Deus, não tem não. Os crentes são bons. Aleluia. Mas, irmão, nós estamos vivendo este tempo e acha que somente culto de domingo é suficiente para manter uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Jesus estava dando a receita para eles, porque o mestre iria subir e eles iriam dar continuidade à obra. E muitas das vezes achamos que é só vir ao culto, cantar e ir embora para casa. Mas a caminhada cristã é muito mais do que isso. A caminhada cristã ainda exige uma vida de oração, ainda exige uma vida de renúncia, uma vida de jejum. Porque há momentos que você vai deparar com situações, e se não tiver uma vida de jejum e oração, o negócio fica estreito, meu pastor. Jesus estava ensinando para aqueles homens que iriam dar continuidade à obra de Deus, que eles precisariam manter a sua fé viva, uma vida de oração e uma vida de jejum. E aqui eu começo a encerrar. Veja que o mestre está nos ensinando algo nesta noite. E o que Jesus está nos ensinando? A mantermos a nossa fé ativa através da oração e através do jejum. Tem pessoas que já não querem jejuar mais. Tem pessoas que já não querem nem mais orar, minha pastora Leonardo. Graças a Deus que essa igreja ainda continua na receita que Lucas deixou em Atos 2,42, e perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Graças a Deus que quando eu cheguei ali, tinha um povo ainda de joelho. Aleluia, porque encerraram, meu pastor Leonardo. Está virando raridade isso, a igreja orar. Mas ainda para mantermos a intimidade com Deus, para manter a igreja num nível espiritual ativo, precisamos ainda de oração e precisamos de jejum. Aleluia. Porque quando falamos de oração,
Só vem quem gosta mesmo. Isso a gente tem experimentado, meu pastor Leonardo. Temos experimentado lá na congregação. Tem pessoas que só chegam depois da oração. Mas graças a Deus a igreja, irmão, essa igreja continua vivendo milagres. Sabe por quê? Porque é uma igreja que continua orando. Aleluia. É uma igreja que continua ainda no jejum. É uma igreja que continua na oração e na palavra. E aonde tem oração, aonde tem jejum, a fé vai amadurecendo, milagre vai acontecendo, vidas estão sendo libertas, vidas estão sendo restauradas, e o nome de Jesus vai sendo glorificado. Se coloca de pé nesta noite comigo. Aleluia. Eu quero concluir esse texto dizendo: Jesus olha para ele e diz: Jesus diz, por causa da vossa pouca fé, eu vos digo, se tiveres fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. O que está impossível na tua vida nesta noite? Ah, pastor, é a libertação do meu filho, é a libertação do meu esposo, é a libertação da minha esposa. Mas continua animando a sua fé, continua fortalecendo a sua fé, porque através da sua fé o impossível vai se tornar possível para a glória de Deus. Aleluia. O texto vai dizer, e eu encerro aqui: esse Pai me inspira a continuar confiando em Jesus, mesmo quando as nossas forças estão desabilitadas. Esse Pai me inspira a continuar crendo, mantendo a nossa fé viva em Jesus, porque Ele tem poder para mudar a sua história, Ele tem poder para libertar a sua vida, Ele tem poder para mudar o quadro que está impossível. Ele tem poder para tornar possível nesta noite. Aleluia. É por isso que nesta noite, e eu encerro aqui, o Jesus que nós estamos te apresentando nesta noite é um Jesus que liberta e muda a história do homem. Aleluia. E transforma e faz uma nova criatura no nome de Deus. Muito obrigado, Senhor, por nesta noite estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado nesta noite, Espírito Santo, por mais essa oportunidade de pregar a tua palavra. E eu sei, meu Senhor, que a tua palavra ela não falta vazia. Antes faz o que lhe apraz. Deus, nessa noite continua sustentando esse irmão, continua sustentando essa irmã, Senhor. Aleluia, que saiu talvez do seu lar e veio buscar uma libertação para a sua casa. Ó Deus, não permita que essa irmã ou que esse irmão venha desanimar da fé, venha esmorecer na fé, mas nessa noite, Espírito Santo, continua mostrando este irmão, mostrando essa irmã, que o Senhor ainda está no controle, que o Senhor ainda está agindo, que o Senhor ainda está operando. Então Deus, continua, Senhor, sustentando teu povo nesse lugar, continua fortalecendo teu povo nesse lugar, Senhor. Assim nós oramos nessa noite e já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. E assim eu agradeço a minha oportunidade e que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Toda honra e toda glória ao nosso Deus. Quem recebeu a palavra do Senhor, meu amado?